De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o Gabriel Santos e o Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade. São duas jovens e promissoras lideranças políticas. Para quem não lembra, eles foram candidatos a prefeito e vice na última eleição municipal. E o Gabriel Santos, que é advogado, entrou com uma ação contra o município de Rio Branco nessa questão do aumento da passagem do transporte coletivo. Como advogado, ele tem abraçado algumas causas em defesa da população e essa é uma delas, o que tem dado uma projeção política a ele, tanto ele quanto o Carlos Gomes. Daqui a pouco a gente fala disso e conversa com esses dois jovens. Antes de convidá-los, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros, patrocinadores do Gazeta Entrevista, a Copserge, que é a maior cooperativa de trabalhadores do Acre, uma instituição que realiza um grande trabalho social, acima de tudo, porque dá oportunidade de geração de trabalho e renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Bem, aqui conosco o Gabriel Santos e o Carlos Gomes para falar de um assunto que não se esgotou, muito pelo contrário. Agora é que começa uma batalha que talvez chegue aos tribunais no sentido de impedir esse aumento da passagem de ônibus aqui em Rio Branco. Muito embora o decreto que oficializa o aumento já tenha sido publicado, mas tem aí o Ministério Público que entrou nessa questão e tem agora uma ação contra o município que foi impetrada pelo Gabriel. E a gente vai começar falando desse tema. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Rogério. Então, o Gabriel, me explica melhor, que ação é essa, o que você pede à Justiça? Certo. Carlos e eu entramos, a gente está acompanhando, acho que desde muito tempo a gente tem acompanhado, né, Carlos, essa batalha pela melhoria do transporte público como um todo. Então, a gente já encampou algumas batalhas ano passado contra o aumento da passagem, a favor da liberação do Uber em Rio Branco, para que as pessoas possam se locomover com mais qualidade. E esse ano a gente estava acompanhando muito de perto, sabe, esse processo de aumento de passagem. Ano passado a gente entrou com uma ação para garantir a publicidade e a transparência dos atos do Conselho do Transporte que são responsáveis por aumentar a passagem de ônibus. Esse ano a gente vinha acompanhando também muito perto, não só a gente, mas como a rede como um todo, e a gente identificou alguns erros. No início eles estavam até acertando, cumprindo a legislação que foi aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado, dando publicidade aos estudos e às planilhas. Contudo, o Conselho de Transporte, que tem agora competência absoluta para discutir e definir tarifa de ônibus, ele atropelou na última reunião o trâmite que é definido pela Lei Complementar número 34 de 2017, que define prazo de 10 dias para você votar e deliberar, enfim, sobre o aumento de passagem. Então, no dia 18, o Conselho de Transportes, ele convocou uma reunião com os conselheiros para apresentar essa nova planilha pedida pelo Sindicol. No dia 29, estava marcada outra reunião para já votar isso aí, 10 dias, respeitado. Só que a prefeita Socorro Neri, ela pediu uma reanálise, uma reavaliação de acordo com a variação do preço do diesel. Então, o preço do diesel diminuiu. Não sei se você lembra que a primeira proposta era de R$ 4,03. E a prefeita pediu para reavaliar isso de acordo com o diesel, com desconto no diesel. Dia 28, ela mandou essa proposta para o Conselho e o Conselho ficou de elaborar, com a Câmara Técnica, um novo parecer e apresentar aos conselheiros para os conselheiros avaliarem essa proposta. No dia 5 de junho, foi apresentada uma nova proposta de R$ 4,00 para quem paga em espécie, R$ 3,80 para quem paga em bilhetagem eletrônica. Só que, além de ser apresentado no dia, foi votado, discutido, deliberado tudo no dia, de maneira atrapalhada e apressada.
A legislação é muito clara, no artigo 8º e 9º da Lei Complementar número 34, que rege e regulamenta o Conselho de Transporte, ao dizer que todos os atos do Conselho têm que estar no portal da transparência de Rio Branco e que existe um prazo mínimo de 10 dias para que os conselheiros analisem essas propostas. Para que isso, Roberto? É uma mera formalidade? Não, não é uma mera formalidade. A Constituição, enfim, os princípios do direito, ele garante uma participação social e um controle da sociedade. O poder público ele não pode fazer nada às escondidas, nada à revelia do controle social da população. Então, foi nesse sentido que ano passado a gente conseguiu a transparência dos atos do Conselho e nesse ano a gente conseguiu a mesma coisa. Nosso pedido é muito claro. O Ministério Público, como você disse, abriu um inquérito civil para analisar essas planilhas, verificar se essas coisas estão certas mesmo, porque a gente acredita que tem muita coisa aí para se avaliar. Só que nosso pedido é o seguinte, é que seja anulada essa reunião que aumentou o transporte, seja suspenso esse decreto da prefeita que foi publicado ontem no Diário Oficial e que se aguarde as investigações do Ministério Público para saber se realmente esse aumento é viável ou não. Mas tem algum pedido de liminar? Como é tem, que... a gente fez um pedido de liminar. A liminar, para quem não sabe em casa, é um pedido que o juiz antecipa a decisão final para o meio do processo, para o início do processo, até que se averigue direitinho como está a situação. A gente fez esse pedido de liminar, já está na mesa da doutora Zenaí Bueno, a titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rio Branco. Foi ela que avaliou o nosso pedido no passado e foi distribuído o processo para ela esse ano de novo. E a gente está aguardando qual vai ser o posicionamento dela. Muito bem. Tem mais ou menos uma comunicação com a linha que o Ministério Público está seguindo. Quer dizer, estão no mesmo rumo, tanto a sua ação quanto a investigação do Ministério Público. No entanto, o Ministério Público tem seus prazos e ainda não anunciou nenhuma ação oficial, não vai posicionar-se. Agora, pelo menos é o que nós temos de informação, até que as empresas apresentem as informações que foram solicitadas a ela. Isso. Pois bem, agora eu quero, com o Carlos Gomes aqui, abordar um outro aspecto da questão, Carlos. Você sempre vem aqui no programa e sempre coloca as suas opiniões para o que você quer do município, da cidade, da nossa realidade social, econômica. E o transporte público se inclui nesse contexto. A Rede de Sustentabilidade, o partido que vocês integram, tem uma visão muito peculiar da vida nas cidades. Como é que você vê esse tema e colocando Rio Branco como o exemplo? Bom, é fato que discutir transporte público é a gente democratizar os espaços urbanos. Quando a gente pensa em Rio Branco, uma cidade que sofre com alta onda de marginalidade e criminalidade, que a gente não tem acesso à saúde e educação de qualidade, ainda mais agora com esse reajuste que não tem nada de justo. A prefeita disse que considera esse reajuste justo e razoável. E eu pergunto para você que está em casa, se você que sofre com a falta de serviços básicos, se você considera esse serviço oferecido pelas empresas de transporte público razoável e justo. Eu ando de transporte público e não considero razoável. E aí a gente precisa fazer uma análise do que aconteceu recentemente. Isenção do ISS que ainda outorga, congelamento, condicionalidades que não foram cumpridas, inclusive pelo ex-prefeito Marcos Alexandre. A gente teve vários reajustes ao longo dos últimos anos. E o pior é que quem está pagando a conta são as pessoas que estão em casa. Rio Branco não pode ter uma tarifa que não condiz com a sua realidade, é injusto e não é razoável. E, lamentavelmente, a gente precisa rediscutir. Obviamente que isso demanda também uma reflexão sobre qual o papel do governo federal para subsidiar parte da tarifa do transporte público, mas é importante também que a gente possa rediscutir a própria concessão. É importante dizer que a concessão é pública, mas parece que ela é monopólio de grupos hegemônicos que têm o monopólio, inclusive quando a própria licitação da concessão já venceu, ela é renovada sem que a gente faça um debate amplo com outros setores da economia que queiram vir prestar esse serviço aqui no estado do Acre, mais precisamente em Rio Branco. E quem defende o aumento da passagem, especialmente quem faz a defesa oficial, setores que têm seus interesses, alegam que não querem provocar o caos no transporte coletivo, que essa decisão é uma decisão responsável, quer dizer, concordar com esse aumento e por aí vai. Como é que você vê esse argumento, Gabriel? Eu acho que existe uma série de equívocos que estão acontecendo aqui na cidade. Rio Branco, com esse aumento de passagem, vai se tornar, hoje já é, a 7ª capital, a 7ª cidade do Brasil com a passagem mais cara. E vai continuar ao lado de São Paulo, por exemplo, que tem outros modais de transporte público, diferentemente de Rio Branco, que tem linhas curtas, na maioria das vezes, as pessoas não passam horas e horas e horas dentro do transporte público aqui em Rio Branco.
não existe essa necessidade, e por isso que a conta não fecha. Como cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, têm passagem mais barata que Rio Branco, sendo que são muito maiores do que a cidade de Rio Branco, sendo que o custo do transporte público é muito maior do que o custo do transporte público em Rio Branco. A conta não está fechando. Esse discurso de que o sistema vai entrar em colapso se não houver o reajuste da tarifa é um discurso muitas vezes demagogo, porque entra em colapso toda vez quando um pai de família precisa se locomover e ele não tem condição, porque nem todo mundo tem R$4, R$8 para ir e voltar todo dia. O colapso verdadeiro que está existindo é na vida das pessoas, que depende do transporte, que vê o seu poder de consumo diminuir cada vez mais, e a gente vive num estado que não oferece alternativas. A gente entrou numa briga ano passado para que a prefeitura permitisse outras maneiras de transporte na cidade. Foi uma briga tremenda que Carlos e eu enfrentamos para a gente conseguir liberar o Uber aqui na cidade, porque a prefeitura parece que ela sempre está com o objetivo de atrapalhar a vida do cidadão e não ajudar e melhorar a vida. Às vezes eu penso que é só eu que vejo essas coisas, mas tem gente que vê também, né? Não, eu digo isso porque é o seguinte, a gente procura aqui no Gazeta Entrevista ouvir todos os lados, né? E principalmente ter bom senso nos posicionamentos e coerência, acima de tudo. Então, a gente tem tentado ouvir o lado da prefeitura nessa questão, mas são raros os que têm coragem de vir aqui debater, né? E o convite está sendo renovado, as portas estão abertas, mas infelizmente não querem vir defender o que aparentemente é indefensável, né? Talvez por isso não venham, mas eu repito, aqui nós estamos de portas abertas. Aí eu vou para o outro argumento que eles utilizam, de que quem vai contra o aumento, quem questiona a prefeitura, é porque tem interesses políticos, é porque quer fazer disso um palanque eleitoral. Como é que vocês veem esse argumento? Bom, Rogério, eu queria só voltar nas justificativas. Quando você pega a planilha, por exemplo, que a gente tem um gasto mensal de mais de R$70 mil com impactos ambientais, eu não consigo visualizar qual é o serviço que as empresas de transporte público de Rio Branco fazem para diminuir esse impacto ambiental, que custa em torno de R$70 mil. Um outro dado também muito questionável é que na planilha se tem mais de R$200 mil gastos com outras atividades que a gente não tem quais são essas atividades. Então essa planilha, é fato que a gente precisa destrinchar ela, e aí o Ministério Público, através da promotora Alessandra Marques, acho que vai cumprir um importante papel, que é trazer luz para uma planilha que é dominada pelos empresários. A gente não tem acesso de fato a esses dados. A prefeitura, pelo que me consta, não sei se fez uma auditoria e se fez a quais reais interesses tem servido, mas eu acredito que não é o interesse da população, porque se fosse o interesse da população, a gente teria a democratização das formas de transporte na cidade de Rio Branco, e a gente pode pensar em peruas, em vans, em outras formas de ter um serviço que seja acessível e que de fato melhore a qualidade de vida das pessoas. Se melhorasse o transporte que já existe, talvez se aproximasse de uma justificativa desse preço. Mas quando a gente anda nos ônibus, aí, só para finalizar a politização, eu acho que quem usa da politização é quem não tem argumento para desqualificar quem está questionando esse aumento abusivo e essa planilha que ela é muito questionável. Então, é palanque ou não é, Gabriel? A gente tem feito, Marina gosta muito de dizer isso, e a gente, como pessoas que gostam muito da Marina, a gente tenta levar um pouco isso para a nossa vida, que a gente gosta de fazer um debate no mérito, né, Carlos? E o que é o mérito? É a razão de ser das coisas. Quando a gente analisa e resolveu entrar com essa ação, é porque a gente realmente identificou que a lei estava sendo descumprida. Isso não é palanque político. Isso é descumprimento de legislação. A legislação feita por eles mesmos, aprovada pela prefeita. O que a gente faz quando a gente entra com esse tipo de ação, quando a gente entra com esse tipo de embate, é fazer a defesa da população, dos interesses da população, que não está sendo feito. Quando o Carlos e eu decidimos entrar para a política, e a gente não nega a política, eu não nego a política, a gente foi candidato, isso não é feio de se dizer. Não é feio dizer que Carlos e eu fomos um dos candidatos a prefeito e vice-prefeito mais jovens do país. Isso não é feio de dizer. Feio é usar o dinheiro público indevidamente, feio é ir contra os interesses da população. Quando a gente faz esses debates no mérito, entra com ação, representa no Ministério Público, faz discussões públicas, se propõe vir aqui, é porque a gente acha, e tem certeza, na verdade, que a gente tem uma responsabilidade com a cidade de Rio Branco.
E a responsabilidade é de defender os reais interesses da população de Rio Branco. A gente não está na política porque a gente acha divertida a política, porque a gente quer se dar bem, como algumas pessoas querem. A gente sabe que se a gente não fizer o nosso papel, ninguém vai fazer, ou pouca gente vai fazer. É por isso que a gente entra e para ouvir esse tipo de coisa, que a gente está sendo demagógico, que a gente está querendo se aproveitar politicamente. Não está, Rogério. Você acompanha há muito tempo a nossa batalha política. O Carlos trava essa batalha de transporte público há muitos anos. Sempre sentou, sempre quis sentar com gente da oposição, gente da situação, com o prefeito. Eu fui um dos que fui visitar a prefeita esse ano, assim que ela assumiu. Desejei boa sorte. Nosso debate não é esse debate pequeno de nós contra vocês, é a favor da população. Me coloquei à disposição da prefeita para o que ela precisasse quando ela assumiu a prefeitura. Só que a gente não vai se calar, a gente tem um respeito pela prefeita de Rio Branco, mas a gente não vai se calar. Se a gente vê abuso, a gente vai se colocar assim e vão ter que começar a respeitar. Respeitar a juventude, respeitar a legalidade, respeitar os verdadeiros interesses da população. Muito bem. E nós aqui do programa estamos abertos para ouvir todos os lados, para que você possa formar a sua opinião. Agora, não abrimos mão, primeiro, da razão, né, da visão racional das coisas. E nem queremos brigar com a realidade, porque quem faz isso termina no ostracismo. Obrigado pela vinda, Gabriel, Carlos Gomes. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. É só um instante, até já.